No nosso último encontro, no Salmo 46, nós encontramos o centro inabalável aprendendo a recolher o ego e silenciar para reconhecer a soberania do si mesmo. Agora, ao adentrarmos o Salmo 47, a psique realiza um movimento de expansão triunfal. Saímos da quietude e do recolhimento para vivenciar o arquétipo do rei vitorioso. O entronizamento do si mesmo, como o verdadeiro governante de toda a personalidade. Na tradição bíblica, o Salmo 47 é um hino de aclamação régia, cantada em momentos de procissão e celebração da soberania divina sobre todas as nações. Sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, este salmo representa o momento que o indivíduo, após integrar a sombra e pacificar seus conflitos internos, assume a sua autoridade psíquica. Não se trata de orgulho do ego ou da vaidade da persona, mas do restabelecimento da ordem correta. O ego abdica do controle ilusório e rende-se à orientação do self, do si mesmo. Para o homem e a mulher contemporâneos, frequentemente fragmentados pela dispersão, pela falta de propósito e pela sujeição às pressões do inconsciente coletivo. O Salmo 47 é o chamado para reivindicar a sua coroa interior e governar a própria vida com dignidade, alegria e firmeza. Vamos analisar este salmo em toda a sua densidade arquetípica, riqueza simbólica e aplicação clínica para a vida real. Antes, porém, peço que se inscreva no meu canal e curta esse vídeo. Versículo 1. Batei palmas, todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. O salmo é inaugurado com uma explosão de energia corporal e afetiva. O bater de palmas é a aclamação com voz de triunfo. Na linguagem simbólica, o corpo é o palco onde a integração psíquica se realiza. A festa e o júbilo corporificados representam a libido, a energia psíquica, que antes estava presa na neurose, na inibição ou na depressão e que agora é liberada para celebrar a vida. Clinicamente, este versículo marca a vitória sobre as velhas cadeias de autossabotagem. Todos os povos dentro do universo psíquico representam os múltiplos complexos e facetas da personalidade que, antes em guerra, agora se reúnem em sintonia para celebrar a liderança do si mesmo. Quando o indivíduo alcança a integração, a alegria não é um ato de ingenuidade, mas o reconhecimento consciente da sua própria superação. Versículo 2 e 3. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, o Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Aqui temos a caracterização do si mesmo como o Rei grande sobre toda a terra. O adjetivo tremendo resgata o conceito do luminoso em Jung. Aquela força espiritual e psicológica que transcende a capacidade de compreensão do ego e inspira um temor reverente. A expressão submeterá os povos e as nações
debaixo dos nossos pés. Não é uma ode à dominação tirânica externa, mas sim a maestria sobre os complexos autônomos. As nações e os povos são os velhos hábitos, as compulsões, os impulsos desordenados e as opiniões alheias que costumavam governar a mente. Quando a autoridade do si mesmo é estabelecida, essas forças inconscientes deixam de ditar os rumos do indivíduo e passam a ocupar o seu devido lugar, subordinadas à consciência e à vontade ética. Versículo 4. Escolherá para nós a nossa herança. A glória de Jacó, a quem amou. Este é um dos pontos mais profundos do processo de individuação. O ego imaturo passa a vida tentando escolher a sua própria herança com base nas expectativas da sociedade, dos pais ou da persona, desejando status, aprovação ou riqueza superficial. Contudo, o salmista afirma que é a instância divina, o si mesmo, que escolhe a nossa verdadeira herança. A glória de Jacó remete à transformação arquetípica de Jacó. Ele que lutava na força do próprio braço em Israel, aquele que prevalece com Deus, aceitar a herança escolhida pelo self, pelo si mesmo, significa abraçar o próprio destino, amor fati, reconhecendo a sua vocação singular e parando de comparar com os outros. A verdadeira glória do homem contemporâneo é tornar-se inteiramente quem ele nasceu para ser. Versículo 5. Deus subiu com júbilo, o Senhor com o som de trombeta. A imagem do rei que sobe ao som de trombetas evoca a ascensão do si mesmo ao trono da consciência. O ato de subir representa a elevação do nível de consciência, saindo do obscurantismo do inconsciente e dos estados mentais rebaixados para o estado de lucidez e clareza. A trombeta é o instrumento arquetípico do despertamento. Ela simboliza o chamado para a ação e para a responsabilidade. Na vida prática, o som de trombeta é aquele momento de clareza inquestionável em que a negação desmorona e a pessoa ouve o chamado do seu próprio centro para assumir as rédeas da própria existência com coragem e discernimento. Versículos 6 e 7. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. A repetição quadruplicada do comando cantai louvores reflete o número 4. A estrutura do quaternio, que em Jung é o símbolo supremo da totalidade e da integridade psíquica. As 4 funções da consciência, que são o pensamento, o sentimento, sensação e intuição. O detalhe fundamental está no final do versículo 7. Cantai louvores com inteligência. No hebraico, maskil, que significa com sabedoria, discernimento e compreensão profunda. A vida espiritual e psicológica integrada não se apoia no fanatismo cego ou no emocionalismo infantil. Exige o uso da mente consciente, do discernimento e da reflexão. O louvor com inteligência é a integração da fé com a razão, do afeto com a consciência. Versículo 8 e 9.
Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se ajuntam. O povo de Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele é exaltado. O salmo culmina com a visão da harmonia cósmica e psíquica. O trono da santidade é o espaço sagrado interno, que não pode ser contaminado pela volatilidade das circunstâncias externas. Quando o si mesmo assenta-se nesse trono, o indivíduo atinge uma maturidade onde não é mais facilmente manipulado por gatilhos emocionais ou crises passageiras. Os príncipes dos povos que se ajuntam representam o alinhamento de todas as capacidades do indivíduo, a inteligência, a criatividade, a capacidade de amar, a força de vontade, sob uma mesma direção soberana. Por fim, os escudos da terra simbolizam a proteção psíquica. Quando o indivíduo está alinhado com o seu verdadeiro centro, o seu sistema imunológico psicológico torna-se firme contra as projeções, invejas e ruídos do mundo exterior. Sou Cássia Junqueira e faço atendimento online e presencial. Escreva aqui embaixo apenas uma palavrinha: autoridade. Te vejo no próximo vídeo.